Olá! Hoje o nosso papo é sobre Friedrich Nietzsche. E a gente não vai falar só daquele bigode famoso, não. A ideia aqui é olhar para ele como um crítico cultural radical, um pensador que teve a audácia de questionar a própria base da nossa sociedade moderna. Ele nos joga na cara uma pergunta que é, no mínimo, bem desconfortável. E se tudo isso que a gente chama de progresso estiver, na verdade, nos deixando mais fracos? É um pensamento em tanto, né? Para a gente mergulhar nesse pensamento, vamos passar por 5 pontos centrais. Primeiro, a briga entre civilização e cultura. Depois, o que ele chamava de diagnóstico da decadência. Na sequência, vamos ver a modernidade inteira no banco dos réus. Aí, a gente entende o que era o tal do antídoto trágico. E, por fim, as ideias dele sobre justiça e poder, que, olha, são de cair o queixo. Vamos começar pelo começo. Para sacar a crítica do Nietzsche, a gente precisa entender uma distinção que é crucial no pensamento alemão. É a chave de tudo. No alemão, Zivilisation e cultura são coisas bem diferentes. Pensa assim, Zivilisation, a civilização, é o verniz social, sabe? As regras de etiqueta, o desenvolvimento econômico. É, no fundo, o processo que nos domestica. Já a cultura é a alma da coisa. É a arte, a filosofia, aquilo que um povo cria de mais autêntico. E, para Nietzsche, essas duas forças vivem em pé de guerra. E aqui vem a bomba de Nietzsche. Ele acusa com todas as letras o processo de civilização de ser o grande culpado pela morte da cultura. Na visão dele, é uma matemática simples e cruel. Quanto mais civilizados a gente fica, mais a nossa cultura verdadeira, genuína, vai murchando. Isso nos leva direto ao diagnóstico que ele fez do nosso problema, um conceito que ele batizou de decadence. A ideia de decadência em Nietzsche é genial, porque não é só sobre moral. Para ele, decadência é uma doença do instinto. É quando um ser vivo, seja uma pessoa ou uma sociedade inteira, perde o rumo e começa a escolher de propósito aquilo que faz mal a si mesmo. E essa citação dele, do livro O Anticristo, resume tudo perfeitamente. Ele diz: um animal está corrompido quando perde seus instintos, quando escolhe o que lhe é desvantajoso. Ele viu o processo civilizatório que nos transforma num animal de rebanho bem comportado como o auge dessa decadência. Mas a desconfiança de Nietzsche não parava aí, não. Ele basicamente botou a modernidade inteira no banco dos réus. Não à toa ele é conhecido como um dos grandes mestres da suspeita. E a lista de réus era longa, viu? A ideia de progresso, os ideais da democracia, socialismo, capitalismo, a moral moderna e, pasmem, até a ciência. Para ele, tudo isso eram sintomas de uma doença muito maior, de uma vida que estava enfraquecendo. Mas ele não era só um destruidor. O projeto dele tinha 3 passos bem claros. Primeiro, entender por que o tal do progresso estava esvaziando a gente de valores. Segundo, denunciar, rasgar o véu dos mitos que nos mantinham cegos. E terceiro, a parte mais difícil de todas, criar novos valores, apontar para novos horizontes. Tá, mas então, qual era a solução? Qual o antídoto de Nietzsche para essa doença, para essa decadência que nega a vida? A resposta dele estava no que ele chamou de visão de mundo trágica. E aqui, muito cuidado. Trágico para Nietzsche não tem nada a ver com tristeza. Muito pelo contrário. Ser trágico é dizer sim para a vida inteira sem tirar nem pôr. É abraçar tudo, a dor, a luta, o sofrimento, e encontrar nisso uma fonte de alegria, de força. É o oposto do niilismo. A inspiração para isso veio lá dos gregos antigos, da época da tragédia, antes de Sócrates. Nietzsche via naquelas peças uma forma de arte que não tinha medo de encarar o sofrimento. E ele usou isso como um contraponto ao que ele via como um otimismo bobo da ciência e da moralidade moderna, que tentam o tempo todo eliminar a dor e, no processo, acabam nos enfraquecendo. Agora, vamos para a parte final, que talvez seja a mais radical do pensamento dele. Como é que toda essa filosofia se aplica no mundo real da justiça, do poder e dos direitos? Preparem-se, porque aqui Nietzsche vira nossa lógica de cabeça para baixo. A gente costuma pensar que temos poder porque temos direitos. Ele diz que é o exato oposto. A gente só tem direitos porque tem poder para bancá-los. O poder vem primeiro, sempre. E isso leva a uma conclusão brutal. Justiça não é um ideal que flutua por aí. Justiça é um equilíbrio de poder, um acerto de contas temporário entre forças iguais. Se o poder de um lado aumenta ou diminui, o conceito do que é justo muda junto. É uma visão incrivelmente realista, quase fria.
A consequência disso é a demolição de algumas das nossas ideias mais sagradas. Para Nietzsche, não existe essa de direitos naturais. A ideia de direitos iguais, para todos, uma bela ficção. E aquelas declarações de direitos humanos, sozinhas, são só um pedaço de papel, porque elas não dão o poder real para fazer com que sejam respeitadas. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta que fica ecoando. Se o Nietzsche estiver certo, se os direitos são só uma consequência do poder que alguém ou um grupo consegue impor, o que isso significa para as nossas lutas por justiça e igualdade hoje? É uma pergunta que, mais de um século depois, continua mais atual do que nunca.